Seja muito bem-vindo ao nosso encontro diário. Hoje, a gente vai refletir um pouquinho sobre como a nossa fé, como ela nos chama para construir um mundo que seja mais justo, sabe? Um mundo guiado pela justiça e, olha, acima de tudo, pela misericórdia. Olha, tudo começa com uma verdade que é fundamental: o amor de Deus pelo mundo. Pense bem, é um amor tão, mas tão imenso que o levou a entregar o seu próprio filho. E não para condenar, não, mas para salvar, para oferecer a vida eterna. É daqui que a gente parte, sabe? Esse é o nosso alicerce. Então, vamos mergulhar um pouco mais nesse fundamento. Vamos pensar juntos. Afinal de contas, qual era a verdadeira essência da missão de Cristo quando ele veio ao mundo? Então a gente se pergunta, né? Que tipo de liberdade foi essa que Cristo nos trouxe? Porque, veja bem, não era uma liberdade política, como talvez muitos na época esperassem. Não, era algo muito, mas muito mais profundo. Ele nos libertou da escravidão do pecado, libertou do medo da morte eterna, do domínio do mal. E o mais importante, acima de tudo, ele restaurou em nós a capacidade de amar a Deus. Ele reconstruiu aquela ponte de comunhão com o Pai. Certo, se a missão de Cristo foi essencialmente espiritual, qual é então o nosso papel aqui e agora? E com essa pergunta a gente entra na segunda parte da nossa reflexão de hoje, que é justamente sobre a missão do cristão. E aqui, olha, é importante a gente entender uma distinção que é fundamental. A igreja como instituição, ela tem uma missão que é, antes de tudo, espiritual. O reino dela não é deste mundo, certo? Agora, e nós, os cristãos, individualmente? Bem, cada um de nós é chamado a ser um cidadão do céu, sim, mas também um cidadão da terra. A nossa missão é agir ali no dia a dia, nos assuntos do mundo, sabe? Ser como aquele fermento na massa que vai transformando tudo por dentro, para construir uma ordem social mais justa, mais humana. Mas a gente pode pensar, tá, mas por onde eu começo? Essa citação do Papa Paulo VI nos lembra de uma coisa crucial. É muito fácil, né? É muito fácil apontar o dedo, culpar os outros pelas injustiças. Só que a verdadeira transformação, aquela que muda o mundo de verdade, ela começa, olha, dentro de nós. A conversão do nosso próprio coração, a consciência da nossa responsabilidade. Esse é o primeiro passo e o mais importante de todos. E isso nos leva a um exame de consciência bem pessoal, né? Será que a gente se esforça de verdade para conhecer o que a igreja ensina sobre as questões sociais? E mais do que só conhecer, será que a gente procura mesmo aplicar esses ensinamentos na nossa vida, no nosso dia a dia, lá na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade? Ok, então como agir? Qual é o método? É sobre isso que a gente vai conversar agora, nesta terceira parte. Vamos juntos explorar a resposta que a fé nos dá, uma resposta que se apoia em duas colunas, duas virtudes essenciais: a justiça e a misericórdia. Sabe, uma coisa muito importante para a gente entender é que a justiça, sozinha, às vezes não é suficiente. Pense bem, se a gente aplica a justiça de um jeito frio, calculista, sem amor, ela pode, por mais estranho que pareça, acabar virando o contrário do que ela deveria ser. Ela pode se tornar opressão ou até mesmo um campo de batalha, de luta constante de um contra o outro. É como diz essa citação: quando se faz justiça a seco, sem mais nada, não é de se estranhar que as pessoas fiquem feridas. Por quê? Porque a nossa dignidade, a dignidade de um filho de Deus, ela pede muito mais do que isso. Ela pede um toque de amor, de compaixão, de calor humano. E é aqui que a gente chega na fórmula, digamos assim, que realmente transforma a sociedade. Justiça mais amor é igual a misericórdia. Veja que lindo isso. A proposta cristã não é ter que escolher entre uma coisa e outra, mas sim unir as duas. Fundir a justiça e o amor para criar uma harmonia social de verdade. Isso ajuda a gente a entender a diferença, né, entre uma caridade que às vezes é só para acalmar a consciência e a verdadeira caridade. A caridade de verdade, ela não vem para substituir a justiça, não. Pelo contrário, ela começa cumprindo o dever da justiça e depois ela faz a justiça transbordar. É como se a gente primeiro desse a cada um o que é seu por direito e depois, a partir daí, a gente acrescenta generosidade, respeito, delicadeza. Muito bem, agora vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática. Como é que tudo isso se traduz no nosso compromisso pessoal, no nosso dia a dia? Olha, a grande transformação do mundo está em passos bem concretos que estão ao alcance de todos nós. Rezar pelos nossos governantes, pagar o que é justo pelos serviços que recebemos, trabalhar para melhorar a vida de quem mais precisa, ser um profissional dedicado, competente, um cidadão responsável.
Sabe, são esses pequenos atos que, quando a gente vai somando um a um, ganham um poder de transformação imenso. E essa afirmação de São José Maria Escrivá, ela é muito forte, né? Ela é um alerta para nós contra a indiferença. Ser cristão é ter um coração que sente junto, um coração que reage diante do sofrimento, diante da injustiça, é se esforçar para aliviar o peso da vida dos outros. A passividade, o não é comigo, isso não combina com o amor que Cristo nos ensinou. E assim a gente vai chegando à nossa reflexão final. E ela vem em forma de uma pergunta que deveria ecoar no nosso coração. Será que, olhando para as nossas palavras, para os nossos atos, será que se pode dizer que nós estamos de verdade ajudando a construir um mundo mais justo e mais humano? Que a gente não se desanime pensando que nossas ações são pequenas demais. Lembre-se, foram com atos assim, diários, concretos e muitas vezes bem pequenos, que os primeiros cristãos transformaram o mundo. Que o Senhor, que nos olha com tanto amor, nos dê a coragem de fazer o mesmo. Compartilhe com seus amigos esse momento de oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.